Olá, meus irmãos, hoje dia 30 de agosto, estamos na 21ª semana do Tempo Comum. Deus me dá mais uma vez a oportunidade de levar a palavra até vocês. Meus irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa, capaz de transformar qualquer coração. E nela a gente encontra força para vencer, esperança para seguir em frente e luz que guia nossos passos, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa motivação. Vamos abrir então o nosso coração para acolher esse evangelho, essa palavra de hoje, que está em São Mateus 25, de 14 a 30. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já se faz presente no meio de nós, já vai nos abençoando. Rezemos pedindo que o Espírito Santo vai nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, ao terceiro, 1 a cada qual, de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que lhe havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, convocou, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos? Aqui estão os mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhe onde não plantaste e ceifa aonde não semeaste. Por isso eu fiquei com medo, escondi o teu talento no chão. Aqui tem o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabia que eu acolho onde não plantei e que ceifa onde não semeei? Então deveria ter depositado meu dinheiro no banco para que ao voltar eu recebesse com juro o que me pertence. E em seguida o patrão ordenou: Tira dele o talento que dei e dá àquele que tem 10, porque todo aquele que tem lhe será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando a esse servo inútil, jogá-lo fora na escuridão. Ali haverá choros e rangeres de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje nos é apresentada no Evangelho de São Mateus 25, de 14 a 30, a parábola dos talentos. O juízo final será uma prestação de conta. Seremos julgados pelo que fizemos com aquilo que o Senhor nos confiou. A temática da vigilância é permanente, mas é uma vigilância dinâmica. Não se pode enterrar o talento, deixando-se de empenhar. Os dons que o Senhor nos concedeu devem ser multiplicados com criatividade.
dinamismo, responsabilidade. A história que nós ouvimos de São Francisco de Sales serve como um poderoso exemplo de como multiplicar os dons recebidos de Deus. Essa história hoje vai ilustrar para nós esse evangelho perfeitamente. Quais são os princípios de fidelidade, diligência e coragem espiritual que ele nos dá? Esse ensinamento hoje que nós ouvimos de Jesus dessa parábola, São Francisco de Sales, ele nos dá. É um homem que multiplicou seus talentos, doutor da igreja, bispo em Genebra. São Francisco de Sales, conhecido por sua profunda espiritualidade, sua capacidade de comunicação, sua dedicação em servir a Deus e ao próximo. Apesar dos desafios, usou seus talentos de forma extraordinária para edificar o reino de Deus. Nascido em uma família nobre, recebeu uma excelente educação. Seus talentos incluíam a sua inteligência, formação acadêmica, doutorado em Direito e Teologia, capacidade excepcional de comunicação, de escrita e uma profunda vida espiritual e amor a Deus e ao próximo, e também à Santa Igreja. Sua missão inicial parecia impossível. Aos olhos humanos era impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele começou a reconduzir a Igreja Católica, que os calvinistas da região de Chamblas, na França, que era hostil à fé católica. Ele poderia ter enterrado seus talentos por medo ou comodismo, mas não fez isso não. Multiplicando seus talentos, ele é o servo bom e fiel do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Em vez de ceder ao temor, São Francisco de Sales usou seus dons com criatividade e coragem. Muito bom em escrita, pregação, ele começou a produzir panfletos, claro, cheio de caridade, explicando a fé católica de uma maneira acessível. E esses textos eram distribuídos e colocados debaixo das portas. E assim Francisco perseverava e persistia por anos e anos, enfrentando a ameaça, a falta de resultado iniciais. Mas ele estava ali sempre confiando inteiramente na graça de Deus. O seu exemplo de amor, paciência, bondade e perseverança é um legado para todos nós, enquanto nós queremos ver resultados imediatos. São Francisco de Sales nos ensina a fé e a constância. Com seus talentos, ele conquistou o coração e transformou uma região de divisão em um campo fértil para a fé. E o resultado foi impressionante. Milhares e milhares retornaram à Igreja Católica. Seus escritos, como o clássico Introdução de Vida Devota, que continua a inspirar cristão até os dias de hoje. São Francisco de Sales é o servo bom e fiel. Ele não enterrou seus talentos, mas ele multiplicou. A sua influência espiritual multiplicou-se além do esperado. Como servo fiel da parábola, Francisco foi elogiado por sua fidelidade. Tornou-se santo padroeiro dos jornalistas e escritores. A sua herança espiritual permanece viva. Ele entrou na alegria do seu Senhor. Por não por ele ser perfeito, mas por usar todos os seus dons para glorificar a Deus e servir os outros. A história de São Francisco de Sales nos questiona. Como que podemos viver a mensagem dessa parábola dos talentos? Primeiro, identifique seus talentos. Quais são os seus dons espirituais e profissionais? Quais são as suas habilidades que Deus deu a você? Que você teve a oportunidade para transformar um profissional habilitado, capaz de fazer a diferença no mundo. Que você multiplique, use seus talentos, seja na família, no trabalho, na faculdade, na comunidade. Não enterre por medo, fracasso, comodismo. Coloque-se a serviço.
Assim como São Francisco de Sales. Confie na graça de Deus. Persevere, mesmo quando os resultados não forem imediatos. Rezemos pedindo a Deus que não nos deixe enterrar os nossos talentos. Os talentos que Ele nos deu. Que nós possamos ouvir no dia do acerto de conta com o Senhor, que confiou a você os seus bens, para bem administrar. Ele vai dizer para cada um de nós, para cada um que trabalhou bem, vem participar da minha alegria, servo bom e fiel. Meus irmãos, confie na graça de Deus. Como São Francisco de Sales, persevere, porque é na perseverança que vamos alcançar. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado final de semana. Não esqueça de compartilhar, comentar, dar o like, inscrever-se no canal. Leve essa mensagem a mais pessoas. Olhe para São Francisco, que escrevia nos panfletos e colocava debaixo das portas. Hoje, para nós, é muito mais fácil. Com um simples clique, a mensagem chega a milhares e milhares de pessoas. Pense nisso. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.